Boa tarde a todos, shalom a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Leitura de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu a seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da sequência, quero fazer um agradecimento aqui a todos os servidores efetivos e também os terceirizados envolvidos na reforma emergencial em nosso plenário, que ocorreu nessas adequações e reparos aí. Então, fazer um agradecimento à equipe de patrimônio, compras e licitações, à equipe de informática e à equipe terceirizada de comunicação e transmissão. Agradecemos o trabalho envolvido. Questão de ordem, cedida à vereadora Roseli. Presidente, eu gostaria que mandasse condolências à família de Rosemary Mota Sequinel pelo seu falecimento ontem, que está sendo enterrada agora. Foi uma visionária da nossa cidade, né? Ela construiu, junto com seu marido, Celso, a Rossel, que eu acho que é uma das maiores indústrias, né, de confecção de jeans da nossa cidade. E também eu gostaria que mandasse condolências para os pais da menina, a Giovana Sequinel, estou até muito emocionada e nervosa, que são duas pessoas muito queridas, a menina Giovana, para os pais dela também, que teve essa semana a perda dessa menina de 6 anos, que também comoveu toda a nossa cidade. O nosso sentimento a toda a família, os amigos e atendido de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo. Senhor presidente, da mesma forma, mensagem para o Marco Búrigo, pelo falecimento da sua mãe, a Solange Búrigo. Obrigado. Atendido de plano. Solicito agora que a secretária faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4 de março de 2024. Expediente. Projeto de lei número PE 09 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei PE 10 de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número PL 02 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 84 e 85 de 2024, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Indicações números 86 a 92 de 2024 e 94 a 100 de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Indicação número 93 de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Indicação número 101 de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimentos números 66 e 89 de 2024, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos números 67 de 2024, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos números 68, 72, 73 de 2024, de autoria da vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Requerimentos números 69, 70, 71 de 2024 e 82 a 88 de 2024, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo. Requerimento número 74 de 2024, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Requerimentos números 75 e 76 de 2024, de autoria do vereador Juarez Jesus dos Santos. Requerimentos números 77 e 78, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Requerimentos números 79 e 80, de 2024, de autoria do vereador Obadias Benones da Silva. Requerimento número 81, de 2024, de autoria do vereador Mírida Agostinho. Requerimento número 90, de 2024, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 91, de 2024, de autoria do vereador Júlio César Kaminski.
Devido à renúncia do presidente da Comissão de Saúde, mediante nova eleição interna dos seus membros, ficarão definidas as seguintes composições. Não foram mudados os membros, mas apenas a composição da mesa. Comissão de Saúde, presidente vereador José Paulo Ferrarese, vice-presidente vereador Manuel Rosseng da Silva, secretário vereador Daniel Frederico Antunes. Terminado o expediente, passamos para o horário político. PL, vereador Jair Augusto Alexandre Declino. Vereador José Paulo Ferrarese, MDB. Vossa Excelência tem 3 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, todos que nos assistem também pelas redes sociais, nossos cumprimentos. Senhores vereadores e população da nossa cidade, semana passada, semana retrasada, tivemos a reunião com o prefeito municipal, vereadores, alguns diretores do Esporte Clube Criciúma, vereador Zário, levando uma proposta ao prefeito municipal, juntamente com alguns vereadores, de isentar o IPTU do Criciúma através de um projeto de lei. E o prefeito, ouvindo os vereadores, ouvindo a direção, com propostas, com argumentos, concordou de os vereadores daqui da casa, puxado pelo vereador Zário, encaminhar um projeto de lei na qual, se fosse aprovado, o prefeito vetaria o projeto. O projeto voltava para essa casa com veto, os vereadores derrubariam o veto, se fosse de acordo com a vontade dos vereadores, e o prefeito entraria com a DIN e em seguida, ia cumprir o que a justiça determinasse. Parte da sociedade da nossa cidade não concordaram com esse projeto, discordando, fazendo algumas críticas, e o prefeito foi na onda da população, dizendo que os vereadores são irresponsáveis, demagogos. Prefeito, da agora para frente, prefeito, precisa gravar todas as reuniões que vamos ter com você. Porque, na verdade, o que foi tratado foi isso. Vereadores mandariam um projeto e tu vetaria. Não é isso que tu está dizendo agora, prefeito. Tu está jogando para o povo. Temos que ser verdadeiro. Esse vereador não vem aqui nessa tribuna para mentir. Nós temos que ser verdadeiro. O que foi combinado não foi bem isso que tu está dizendo, chamando nós de irresponsável e demagogo. Vereadores, o vereador Kaminski, muito competente, tem inúmeros projetos que nós aprovamos aqui, mandado pelo prefeito municipal, por empresa que não trazem nada para a cidade de Criciúma. Enquanto, ou certo ou errado, mas Criciúma leva o nome da nossa cidade. Criciúma mexe com a economia do nosso município. Parece que o prefeito não enxerga. Usa a camisa do Criciúma e mostra que é criciumense. Prefeito, concordo com algumas posições, mas essa não, prefeito. Para de mandar projetinho para essa casa e pedir para os vereadores aprovar. Projetinho de incentivo a algumas empresas que não merecem o mínimo, que não dão resultado nenhum para a nossa cidade. Prefeito, precisamos ser mais sérios com nossas conversas, com as nossas reuniões. Temos que olhar olho no olho e no olho da população e, sim, falar a verdade. Obrigado, senhor presidente. Vereadores do PP, vereador Júlio César Kaminski. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores. Aquela reunião com as funerárias, com o pessoal da associação, SVO, foi gravado, então foi só aquela? A que vocês participaram em relação a isso não foi gravado.
Muito estranho. Eu tive a impressão de que todas as reuniões seriam começadas a gravar. Estranho. De qualquer forma, tem tanto assunto para tratar, senhor presidente, com um tempo tão pequeno. Precisava falar muito sobre as funerárias daquela reunião, até dar um feedback para as pessoas em relação a todo o conteúdo, né? Eu preciso falar de pessoas que estão me procurando, que tiveram um aumento de 37,8% do seu IPTU, em prédios que não justificam qualquer reclassificação, chamando a atenção, 37,8%. Tenho cópia desse documento. Questionei o secretário da Fazenda, disse, não, foi apenas repassado a inflação. Então, fiquemos atentos. Fiquemos atentos, porque tem IPTU que teve um aumento de 37,8%. Bem acima da inflação. São coisas que nos chamam a atenção. Então, talvez terei que dividir um pouquinho meu tempo, entre hoje e amanhã, mas eu sou um dos grandes incentivadores ao incentivo fiscal. Eu sou. Porque a única forma que nós temos de dar segurança para as empresas possam investir na nossa cidade. Vereador Paulo, 11 empresas foram beneficiadas com incentivos fiscais, dentre elas IPTU, ITBI, redução da alíquota do ISS, liberações de taxas de licenciamentos, de fiscalização. As empresas têm a sua participação. Aliás, tem empresas de eventos. São 11 empresas, são 8 PLC executivo que nós temos aprovados em 2022 e 2023, o que é absolutamente maravilhoso, porque tudo que a gente quer é que essas empresas deem resultados, e através dos seus resultados, os resultados fiscais, diretos e indiretos. Diretos e indiretos. Não pode ser diferente a análise que faço em relação ao Criciúma Esporte Clube. Não é diferente. Pelos seus quase 80 milhões de investimento, que é o orçamento para este ano, são 150 funcionários diretos, são 500 indiretos, é o esporte feminino, enfim, são tantas coisas que vinculam uma análise como essa, que com muita responsabilidade essa casa aprovou por unanimidade, que precisa ser muito bem discutido. Não há irresponsabilidade nem demagogia nesse trabalho. Ora, só porque é eleição, nós não vamos fazer mais nada, vamos tudo para casa, fechar essa casa, vamos fechar, vamos para casa, porque pelo jeito é o que precisa ser feito. Porque parece que as condutas são questionadas. E olha, eu não fico levando camisa do Criciúma para qualquer pessoa, não. Eu tenho muita cautela quando eu faço isso, pela responsabilidade que tenho pelo próprio clube. Obrigado, senhor presidente. Vereador Manuel Rosengue da Silva. Cedeu seu tempo ao vereador Rosário. Vereador Valmir D'Agostinho Miri. Cedeu seu tempo ao vereador Zairo. Vereador do PSD, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Vereador Zairo. Vereador Salésio Lima. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Está cedendo o seu tempo, vereador Antônio Manuel, cedeu o seu tempo, o tempo do vereador para Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Mais 3 minutos e meio. Cumprimentar o nosso presidente, vereador Jair Augusto Alexandre, os membros da mesa, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite. Senhor presidente, só dizer que eu não participei de nenhuma reunião na prefeitura sobre esse assunto. Queria falar, senhor presidente, a gente vem lutando há muito tempo na linha do autismo. Desde que eu cheguei nessa casa, eu sempre me identifiquei com essa causa e alguns projetos a gente realizou e foram bem-sucedidos e hoje é uma realidade. Pois bem, nós, diante dessa necessidade, e aí procurado, posso até dizer o nome pela Andressa da FASC, pedindo para que a gente viabilizasse uma van para transportar aquelas crianças autistas para o batalhão da polícia, onde eles têm aquele projeto de sinoterapia com cães.
Pois bem, conversei com o deputado Júlio Garcia e, na sexta-feira, entregamos uma emenda de R$500 mil, no qual a van será comprada e, além disso, também o restante do valor será aplicado em um projeto onde será levado os idosos para conhecer os parques, Parque Astronômico, Parque da Prefeitura, Parque das Nações, todos os parques. Então, essa emenda veio, nesse momento, bem a calhar. E aí nós temos um outro requerimento, já datado de 7 de fevereiro de 22. Repeti o requerimento, datado de 30 de março de 23. O que seria esse requerimento? Seria para pavimentar a Avenida Metropolitana, que faz um anel de contorno em torno da cidade mineira nova. Várias conversas, várias idas, e então, na terça-feira, quando estivemos no Tribunal de Contas, justamente junto com o presidente e o funcionário da casa, o Edilson e o Giovanni, tratando de alguns assuntos referentes a essa casa, passamos na Assembleia Legislativa e novamente numa conversa com o deputado Júlio, que viabilizou R$1 milhão para a pavimentação da Avenida Metropolitana no bairro Cidade Mineira Nova. Levei ao prefeito, certamente será anunciado em breve, então, aquela comunidade, a pavimentação que realmente está muito ruim. É Lajotas, e lá também o prefeito Clécio Soares está fazendo um posto de saúde de porte 1, um grande posto, que vai atender toda aquela região da cidade mineira ali, e por isso, então, a intenção de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas ali. Então, só dizer que o nosso trabalho tem sido em pró de tantas e tantas pessoas que merecem a representação política. E quando nós falamos em representação política, nós elegemos lá no bairro, o presidente do bairro. E muitas vezes as pessoas dizem, ele não ganha nada. Realmente, ele não ganha nada. Mas quando ele chega no vereador, o vereador que ajudou e que ajuda um deputado, e que não cobra para ajudar, mas tem um compromisso de, quando eleito deputado, bater na porta do gabinete e dizer, agora tu ajuda lá. O ano passado foram 2.300.000, vindo de emendas. E esse ano nós já estamos com 1,5 milhão para a cidade de Criciúma, através do deputado Júlio Garcia. Então, eu quero aqui agradecer publicamente, sim, ao deputado, meu amigo, que faz esse trabalho brilhante na nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez, Toninho. Obrigado a todos que contribuíram para que isso pudesse acontecer. Um abraço, presidente. Vereadores do PSDB. Vereador Antônio Manuel cedeu o seu tempo. Vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa, público que nos assiste presente. Eu queria que a técnica botasse um videozinho de um grande lutador e representante da nossa cidade, Criciúma. Fala pessoal, Henrique Secone. Hoje aqui no hotel já, vocês acompanharam a minha performance aí no IDXI aqui em Balneário Camboriú. Fiquei muito contente, pude representar muito bem Santa Catarina, pude representar muito bem Criciúma, né? Já falei algumas vezes, Criciúma é grande no esporte, acho que a gente já pulou essa etapa aí, a gente é gigante, então tudo isso é fruto de algo que vem sendo construído há muito tempo já, né? Pelo Neto Gione, foi presidente aí da Fundação Municipal de Esportes há bastante tempo, fez um trabalho excepcional, hoje o Martinho está dando sequência nisso. Queria agradecer ao prefeito Clécio Salvaro e ao secretário-geral Arleu. E eu tenho certeza que, meu irmão, o céu é o limite para a gente. Muito obrigado de coração. Fala, pessoal. Henrique presidente, Secone. só compartilhar com vocês, esse é o Henrique Secone. O ano passado ele foi campeão sul-americano, onde essa casa ele recebeu uma placa, uma homenagem, se não me engano, foi da vereadora Giovana, juntamente com o Patrick Bressan. Ele é um representante para a nossa cidade e muito nos orgulha. Ele foi campeão no último final de semana com o Roberto Ciborgue, um cara que já foi campeão aí sul-americano e mundial. E para a nossa cidade de Criciúma é orgulho, porque ele está levando o nome da nossa cidade para todo o nosso Brasil e nosso mundo. E ele fez parte da minha história na Fundação do Esporte, onde, quando a gente pegou
essa modalidade era uma modalidade que estava um pouco desacreditada e hoje eles têm feito a diferença no esporte da cidade de Criciúma. Obrigado, Henrique Secone, obrigado a toda a sua equipe, que muito nos orgulha. Vereadora Giovana Zanetti, Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem aqui e também em casa pelas redes sociais. Eu venho a essa tribuna hoje parabenizar uma cooperativa, a Cooperativa Nova Vida, que inaugurou sua sede no sábado. Vai ficar localizada atrás da unidade de saúde do bairro Quarta Linha. Mas o que eu queria destacar é o incentivo que o prefeito tem dado a essas cooperativas familiares que fazem parte da nossa cidade. Hoje elas estão localizadas praticamente na área agrícola, mas que fazem um grande trabalho distribuindo a merenda escolar. Então, são muitas mãos que estão trabalhando para distribuir a merenda e para que nós tenhamos também a nossa comida na mesa, né? Então, a agricultura familiar é muito importante para a nossa cidade e este governo tem incentivado muito essas cooperativas para a distribuição da merenda escolar. Então, eu quero agradecer ao prefeito, porque ele, na verdade, ele fez uma cessão de uso do terreno para que essa cooperativa instalasse ali sua sede para a distribuição. Então, é uma cessão de uso para 20 mais 20 anos. E, neste sábado, a gente pôde prestigiar. Tinha alguns colegas aqui, a vereadora Roseli, o vereador Daniel, acho que estava lá também, o vereador Zairo, e todos que estiveram lá também, bastante. O vereador pastor Jair, acabei ficando no lugar dele, representando também ali, e fiz boa fala. Obrigada. Vereador Márcio Darós. Declina. Vereador Nicola Martins. Cedeu o seu tempo ao vereador Zairo. Vereadora Roseli. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Boa noite, presidente, aos membros da mesa, vereadores e vereadoras, a todos que nos acompanham pelas redes da Câmara de Vereadores. Este mês, nós iniciamos o mês de março, é o mês do Mês Internacional da Mulher, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher, e também é o mês do nosso evento Todas, o evento que começou, quando eu era presidente desta casa. Fizemos o primeiro evento com todos os vereadores. Naquela época, nós homenageamos todas as ex-vereadoras que passaram por esta casa. Ano passado, o presidente Salésio Lima pediu para nós estarmos repetindo, a gente repetiu, homenageando. Então, cada vereador homenageou uma mulher desta cidade. E este ano, o pastor Jair, o presidente, também nos colocou para nós fazermos novamente esse evento. Então, vai ser no dia 27 de março. E esse ano não vai ter mulheres homenageadas, vão ser todas as mulheres que vão estar presentes, vão ser homenageadas. Então, inclusive, nós colocamos o lema que a homenageada vai ser você. Então, todas as mulheres que vão estar presentes. Vai ser no dia 27 de março, E a palestrante, a pessoa que vai falar para essas mulheres, é a pastora Viviane Martinello. Ela já confirmou a presença dela. Uma mulher que fala para as mulheres e com muita credibilidade. Então, nós agradecemos, inclusive, o vereador Juarez, que foi ele que fez essa intermediação, pastor Jair? E também ao pastor Jair, que conversou com a pastora Viviane, e ela vai estar presente nesse dia. Então, os funcionários aqui da Câmara de Vereadores vão estar ajudando, as vereadoras vão estar nesse projeto, a Fundação Cultural e também a FASC. Então, são as entidades que vão fazer este evento para as mulheres. Não é um evento político e também não é porque é uma pastora, um evento religioso, pastor? É um evento para nós, um momento para as mulheres da nossa cidade e da nossa região. Então,
pedimos para que as mulheres que estão nos acompanhando, que salve essa data, dia 27 de março, uma quarta-feira, para nós estarmos lá no Teatro Elias Angeloni, para estar junto com a pastora, com a Fundação Cultural, a AFASC, um momento único, um momento nosso. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 3 minutos e meio. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, muito feliz de estar de volta ao plenário, porque eu acho que esse ambiente tem diferencial na hora da gente ficar no virtual também, então reconheço aqui também mais uma vez o empenho dos servidores da casa também em fazer isso de maneira tão rápida, né, presidente? Então, parabéns também à mesa diretora pela condução. E queria, presidente, trazer, na verdade, alguns assuntos que acho que pouco ou nada se cobra posição, não sobre nós, mas sobre o ano eleitoral que estamos vivendo. Essa pressão sobre temas que muitas vezes não seriam polêmicos em outros tempos, como a isenção do IPTU do Criciúma, por exemplo, cabe a gente ter uma posição muito clara a respeito disso, presidente, porque seguidas reuniões na mesa do prefeito, sobre qualquer aspecto de discussão de temas relevantes para a cidade, o assunto que vem e a contrapartida dele sempre então, vamos aumentar o IPTU das pessoas para poder fazer essa contraposição aí que vocês estão querendo? Eu quero saber, vereadores, essa é a minha opinião, eu quero saber qual é a opinião dos candidatos, dos pré-candidatos a prefeitos, sobre tarifa zero, sobre o adoecimento dos profissionais de saúde do município, sobre os equipamentos públicos sucateados. Façam uma visitinha no CAPS 3, como está lá. Furadeira, martelo, do lado da sala de internação de pacientes crônicos com adoecimento psíquico. Eu quero saber... Eu quero falar e quero saber a opinião desses pré-candidatos a prefeitos sobre o salário dos professores da FASC, defasadíssimo, R$ 2.800 por 40 horas, sem bonificação, sem hora extra, sem nada. Professores que se dedicam todos os dias na primeira infância com a responsabilidade que nós sabemos. Sobre os escândalos da assistência social, por exemplo, sobre os equipamentos públicos da assistência social, não só defasados, mas abandonados e sempre superlotados, com nunca uma perspectiva de discutir a ampliação, nunca com a perspectiva de discutir, de fato, uma rede de assistência social que leve em consideração os problemas sociais da cidade, junto a eles, a dependência química, portanto. Eu gostaria, portanto, agora, aproveitando, começando o mês das mulheres aqui, primeiro, dizer, vereadora, que fiquei animada com a novidade, porque não fui informada sobre essa organização dessa atividade para as mulheres, mas eu quero mais uma vez dizer, sabe o que me interessa, vereadores? Saber por que o prefeito cancelou o lançamento e apresentação do fluxograma de atendimento às mulheres vítimas de violência que aconteceria na sexta-feira. E ele trocou, presidente, adiou, pela transmissão de cargo, porque vai se licenciar. Será que a gente precisa... Ia ser às 9 da manhã, e eu sei que a posse do senhor vai ser às 5. Será que a gente está falando realmente do que interessa para a cidade, do que impacta a vida das pessoas? Tenho convicção e mantenho a minha posição sobre a isenção do Criciúma, mas vou falar disso amanhã. Obrigada. Vereador do PDT, vereador Zairo José Casagrande. Vossa Excelência tem, além do seu tempo, mais 4 tempos, cedido pelos vereadores Manuel Rosengue, Valmir D'Agostin, vereador Juarez e o vereador Nicola. Vereador Daniel Antunes também cede. Então, são 5. Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa, colegas vereadores, vereadoras, público que está aqui no plenarinho. É um prazer. Os que nos acompanham pela rede social. Em todas as minhas redes sociais, aqui na tribuna, em todas as declarações na imprensa,
eu tenho mantido sempre a polidez e a educação. Vocês são minhas testemunhas. No dia de hoje, nós fomos surpreendidos com uma manifestação pública do prefeito municipal em um vídeo publicado em suas redes sociais, ao vetar o PLC-PL 01-2024, que trata da isenção do IPTU do Criciúma Esporte Clube, alegando diversas inverdades e ofensas, de forma direta e pessoalizada a este vereador. Gostaria de lembrar que este projeto tem 12 autores e autoras: Zairo, Manuel Rosseng, Ferrarese, Roseli, Márcio, Giovana Zanetti, Jair Alexandre, Júlio Kaminski, Daniel Antunes, Talésio Lima, Nicola Martins e Antônio Manuel. Mas o vídeo afirma que existe apenas um autor, já evidenciando a primeira inverdade. A fala falta com a verdade quando diz que o projeto visa beneficiar todas as entidades desportivas, pastor Jair, quando, na verdade, o projeto concede isenção às associações desportivas sem fins lucrativos, com execução de projetos sociais em curso, e filiadas a uma entidade desportiva nacional ou estadual, requisitos esses que hoje se aplicam apenas ao Criciúma Esporte Clube. Surpreende que o mesmo alcaide que chama de irresponsabilidade a isenção do IPTU para incentivo de uma associação sem fins lucrativos, dirigida por voluntários, com projetos sociais como futebol feminino, infantil, juvenil, e que representa a maior marca de Santa Catarina para o mundo, sediada em nosso município, apenas nos últimos 2 anos, apresentou os seguintes projetos. Vamos lá, vereador Juarez. Agradeço o tempo de cada um dos colegas. Projeto de isenção do Executivo 2523. Incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa Placim Indústria de Plásticos Limitada, da seguinte forma: isenção de 100% do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, da TLF-FE, Taxa de Licença e Fiscalização de Estabelecimento, do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Projeto de isenção do Executivo 1023, Mega Construções Limitadas, isenção de 100% do IPTU, do ITBI, da TLFE, da TLEO, 100% da TS-VCS, taxas de serviço de vigilância e controle sanitário e redução do ISS. Projeto de isenção do Executivo 0223, Empresa Termoarte Fornos Industriais, isenção de 100% do IPTU, do ITBI, da TLFE, da TLEO, redução do ISS. Projeto de isenção do Executivo 6822, John Robb, Silos e Secadores, isenção de 100% do IPTU, da TLF-FE, da TLEO, a redução do ISS. Projeto de isenção do Executivo 64/2022, Spintec do Brasil, Tecidos, isenção de 100% do IPTU, do ITBI, da TLFE. Projeto de isenção do Executivo 63/22, Zafira Comércio, Distribuição e Representação, 100% do IPTU, do ITBI, da TLFE, vereador Miri, da TLEO e do TS-VCS. Projeto de isenção do Executivo 62/22, MM Rosso Supermercados, 100% do IPTU, do ITBI, da TLFE, da TLEO, da TS-VCS. Projeto de isenção do Executivo 60/22, ICH Administração de Hotéis, redução do ISS, isenção de 100% da TLFE e do TS-VCS. Vereador Ferrarese. Projeto de isenção do Executivo 59/22, ICB Importadores e Distribuidora, isenção de 100% do IPTU, da TLFE, da TLEO, da TS-VCS. Vereador Nicolas. Projeto de isenção do Executivo 18/22, GD Logística e Transportes, isenção de 100% do IPTU, do ITBI, da TLEO, da TLFE, da TS-VCS. Em todos esses casos, vereador Rosseng, julgamos responsável a atitude de cada vereador desta casa.
Apenas de 2022 para cá, foram 10 concessões de isenção fiscal para 10 empresas, além de inúmeros investimentos públicos, como pavimentação e acesso, em várias outras empresas, com a concessão também da isenção de 100% do IPTU. Não temos nenhuma divergência com essas isenções, acreditamos nesse instrumento como uma ferramenta para promover o desenvolvimento dos negócios para a nossa cidade. Mas, nesse caso, teria o prefeito, que chamou nosso projeto de eleitoreiro irresponsável, promovido 10 isenções por razões eleitoreiras? Teria o prefeito cometido 10 irresponsabilidades nos últimos 2 anos, ao conceder diversas isenções a 10 empresas? Vereador Juarez, só nos resta acreditar nisso, já que não encontramos uma manifestação sequer do Executivo que carregasse fundamentos jurídicos ou econômicos que embasasse a sua discordância. Na verdade, encontramos apenas uma implicância que tem sido costumeira em suas práticas, uma verdadeira lacração que não carrega argumentos ou trata com seriedade os assuntos, mas cria fissuras políticas que apenas estimulam seus apoiadores a se manterem sedentos pela próxima confusão, que vão se mobilizar para atuar. Sendo assim, não apresentando razões de direito ou fundamentos econômicos para a sua discordância, e criticando o projeto apenas pelo ato da isenção, podemos afirmar que, pelo mesmo ato, segundo o próprio prefeito, ele vem sendo irresponsável e preocupado apenas com votos, pelo menos 10 vezes nos últimos 2 anos. Quanto ao impacto econômico do nosso projeto, demonstramos com firmeza e sem chance para dúvidas que a proposição representa, vereador Rosenck, 0,00008 do nosso orçamento. Ao mesmo tempo que o Criciúma Esporte Clube possui investimento em projetos sociais que superam em muito a isenção pretendida, da mesma forma que projeta um retorno fiscal à cidade que supera tranquilamente a ordem dos milhões de reais. Quanto à legalidade ou constitucionalidade do projeto contestada pelo prefeito, que quando concede isenções indiscriminadamente não pensa em ilegalidades, podemos ter clareza na certeza do nosso fundamento jurídico. A Receita Federal do Brasil, RFB, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGFN, a Advocacia Geral da União, AGU, possuem manifestações expressas e vinculantes de caráter normativo favoráveis ao pleito dos contribuintes, o que esvazia qualquer litigiosidade da questão. Ademais, o Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF, órgão colegiado do Ministério da Fazenda, última instância administrativa dos processos fiscais, vem julgando favoravelmente ao contribuinte, tanto na Câmara Superior quanto nas câmaras baixas do CARF, das quais prevalece o entendimento de que as associações civis não teriam lucro, mas sim superávites, a despeito de realizar atividades econômicas não sendo descaracterizadas pelo volume de suas receitas. Esse também é o posicionamento do Poder Judiciário, que prevê que as entidades sem fins lucrativos podem ter lucro, desde que esses recursos sejam reinvestidos na própria instituição. É o que diz o Estatuto do Tigre. Esse foi o argumento que embasou a sentença da 21ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que concedeu isenção de IPTU ao Esporte Clube Internacional, apelação civil número 700.384.83.988. Ainda as isenções dos tributos municipais, no caso referente ao imposto predial e territorial urbano IPTU, para as associações desportivas sem fins lucrativos, vem sendo instituída em diversas prefeituras do Brasil. A exemplo de São Paulo, Lei 17.557, de maio de 21, que preserva os direitos dos clubes à isenção de IPTU. Já em Goiânia, Lei Complementar 49, junho de 96, isenta o pagamento de IPTU aos clubes de futebol profissional daquela capital. Na verdade, senhores, a concessão da isenção de IPTU aos clubes profissionais de futebol é regra praticada no Brasil. Atlético Goianiense, isento. Bahia, 85% de desconto. Botafogo, CT isento, estádio pertence à prefeitura. Corinthians, isento. Flamengo, CT isento, estádio pertence ao governo. Fluminense, CT isento, estádio pertence ao governo. Grêmio, Porto Alegre, isento. Internacional, Porto Alegre, isento. Palmeiras, isento. São Paulo, isento. Vasco, isento. Vitória,
85% de desconto. Quanto à competência legislativa, o STF, em tema de repercussão geral número 682, decidiu pela competência do vereador em legislar acerca do assunto. E existe na Constituição Federal de 1988 reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal. Quando se fala que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou a questão inconstitucional, o prefeito, mais uma vez, falta com a verdade, já que o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, pois não ficou convencido sobre a atividade fim do Criciúma Esporte Clube, mas em nenhum momento declarou a questão inconstitucional. Na verdade, o parecer do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que eu tenho aqui, decidiu a favor de nossa pauta, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não vou ler todo o despacho. Ou seja, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Supremo Tribunal Federal, a Assessoria Técnica da Câmara de Vereadores de Criciúma, através de parecer jurídico, e a Comissão de Constituição e Justiça, também desta Câmara, através da aprovação unânime, manifestaram-se pela legalidade e constitucionalidade dessa pauta. Mesmo assim, o prefeito afirma sozinho que o projeto é inconstitucional, e nisso acredita. A inconstitucionalidade só desaparece quando o projeto é seu e para beneficiar empresas de sua indicação. Ao fundamentar o veto, mais uma vez o prefeito baseia-se em uma inverdade, alegando a não existência de previsão de impacto financeiro orçamentário, requisito indispensável para a proposição de leis desse tipo. Ocorre, senhores vereadores, que esse estudo está devidamente anexado ao projeto, em anexo único e acessível a todos, inclusive tendo seu protocolo reconhecido pelo parecer técnico da assessoria jurídica da Câmara e da Comissão de Fiscalização e Controle. Eu vou deixar bem claro, vereador Neto, basta ler. A competência da Câmara de Vereadores para aprovar projetos desta ordem é clara, já que está reconhecida e normatizada pelo Supremo Tribunal Federal, e o próprio prefeito utiliza do instrumento da isenção fiscal em larga escala, reconhecendo a legalidade e necessidade dessa ferramenta. Sendo assim, quando tenta desmoralizar um instrumento que utiliza com frequência, fica nítido que o prefeito não reconhece a autonomia e a independência da Câmara de Vereadores para pensar a cidade, para propor projetos para o município. Não reconhece nos vereadores de Criciúma valores e atributos necessários para também construir nosso município. De forma muito deselegante, o prefeito mencionou que este vereador não vem contribuindo para o município e que pensa apenas na eleição no final do ano. Todos sabem, e não é segredo para ninguém, que não serei candidato à reeleição como vereador. No fim do ano, encerro minha participação nesta Câmara, acredito que com muita dignidade, com orgulho de ter sido recordista de projetos apresentados, conseguindo aprovar mais de 102 projetos em meus 2 mandatos. Números que se provam incontestáveis e representam um recorde de produtividade jamais alcançado nesta casa. Só para citar, são leis do vereador: a lei da meia passagem para os alunos do bairro da Juventude, a lei do X-salada como patrimônio cultural de Criciúma, a lei do Programa Municipal de Prevenção de Desastres Naturais, a lei do treinamento de gestantes para salvar bebês do engasgo e a lei do Fórum em Defesa das Universidades Comunitárias. Teríamos mais 97. Não vamos gastar o tempo dos senhores. Também ouvimos que a proposta é demagógica, mas para nós, demagogia é vestir a camisa do clube, se reunir com o presidente Lula para entregar a camisa do Criciúma, desfilar exibindo as cores do tigre, mas trabalhar intensamente nos bastidores para prejudicar as finanças daquele que representa a maior marca do nosso município e do nosso Estado. O prefeito também sugere que este vereador renuncie ao seu salário para pagar os impostos que busca isenção. O fato é que em 2 mandatos, vereadores e vereadoras, economizarei mais de R$1 milhão do povo criciumense, com corte de assessoria, equipamentos, diárias, etc. Mas a pergunta é que fica: por que o prefeito não utilizou o seu salário para pagar a isenção de diversos impostos das 10 empresas que isentou nos últimos 2 anos? Essa é a contradição que impera nesse debate.
Queríamos aumentar o nível do debate, aumentar o nível dos argumentos. Trouxemos aqui argumentos jurídicos e econômicos que nos dão segurança de nossa proposição. Estaríamos completamente abertos a ouvir argumentos jurídicos e econômicos, sérios, em direção oposta, pois não carregamos orgulho e ego em nossa política, apenas preocupação legítima e genuína com o desenvolvimento do nosso povo e da nossa comunidade. Infelizmente, mais uma vez, o prefeito baixou o nível do debate e não demonstrou seriedade em discutir questões muito sérias do nosso cotidiano, que podem ajudar as pessoas, que podem gerar empregos, que podem promover culturalmente cada vez mais nossa cidade. Eu gostaria de reafirmar, então, eu gostaria de pedir que fosse pesquisado todas as minhas redes, todas as minhas falas nessa tribuna, as dezenas de entrevistas, todas. Se houve um pequeno deslize de falta de polidez ou educação. Concedo. Vereador Zairo, eu queria compreender um pouco melhor sobre essa reunião que houve, que o vereador Paulo destacou, quais vereadores estavam lá, o que realmente ficou acordado, confirmando essa situação que o vereador Paulo trouxe, porque ficou no ar essa situação. Houve um acordo, não houve um acordo? O que aconteceu nessa reunião? Estavam presentes vereadores Ferrarese, vereador Neto, vereador Hussein, vereador Daniel, pastor Jair. Esqueci de alguém? E nós fomos levar essa proposição para que fizéssemos essa proposta de comum acordo, para não gerar, porque o nosso interesse não era gerar desgaste para qualquer das partes, né? Então, que fosse feito de comum acordo. Após muitas... com a diretoria do Criciúma Esporte Clube, estava o Minotto, o Farias, que é o vice-presidente, e estava o Dr. Rodolfo. Então, os vereadores que estavam lá podem me corrigir, mas o que eu entendi é que haveria um processo rápido de apresentação, veto e derrubada do veto. Isso de comum acordo, sem desgaste para ninguém. Agora, o que aconteceu diferente disso, vereador Toninho, só Deus explica. Vai ver que eu tenho um unha encravado, o olho meio torto, vão inventar alguma coisa, mas eu não sei do que se trata. Eu cedo à parte algum colega que queira debater? Bom, voltando então, eu gostaria que esse debate ficasse no campo das ideias, gostaria que esse debate, como visto, a assessoria do prefeito é muito fraca, é muito ruim, porque alegou a inexistência do impacto financeiro que está anexo ao projeto. Então, pelo menos a assessoria do prefeito deveria ler, e não faz isso, que é o básico, vereador Obadias, ler o projeto. Então, não basta fazer Ctrl+C e Ctrl+V e mandar de volta para a Câmara. Tem que haver algum tipo de consideração com esta casa e com esses vereadores. O nosso trabalho é legislativo. Talvez o prefeito se refira ao fato de a gente não estar muito lá no Executivo, mas o nosso trabalho é aqui. O trabalho desse vereador é centrado nesta casa. Fui eleito para atividade legislativa. Então, talvez por isso, vereador Toninho, eu não compareça muito realmente ao Executivo. Vereador Ferrarese. Obrigado, vereador Zairo. Vereadores, eu acredito que o prefeito, quando fala no IPTU do Esporte Clube Criciúma, ele pensa que tem que se investir mais na saúde, porque realmente a nossa saúde está mal. Vocês concordam comigo ou não concordam com nós com 54 mil consultas na fila de espera, vereador Toninho, líder de governo? Quem sabe o prefeito pensou nisso. Vou deixar de isentar o IPTU do Criciúma e vamos investir na saúde. Eu me envergonho de dizer para vocês e para a cidade de Criciúma que até agora, o Hospital São José recebe quanto? 50 mil reais por mês do município de Criciúma. Essa é a parcela que o município de Criciúma oferece ao Hospital São José, vereador Zairo. 50 mil por mês. Isso é investir em saúde? Então, esse não seria o problema. Criciúma está com 54 mil pessoas na fila de espera e não há investimento, as pessoas estão morrendo na fila de espera e se fica brigando
por pouca coisa. 180 mil parece que está resolvido tudo. Eu falei hoje à tarde na comissão de obras. Vão lá, vereadores, olhar a escola Marcílio Lizia Santiago, a vergonha que está lá. Esse realmente é o governo da nossa cidade. Obrigado, senhor vereador Zairo. Obrigado, vereador Paulo. Obrigado de novo a todos os vereadores que cederam o tempo. Eu vou resumir, então. Este projeto é um pequeno gesto de valor irrisório, um pequeno gesto da participação do poder público na grande empreitada onde Davi vai enfrentar Golias. E o poder público tem que ficar ao lado de Davi. Obrigado. Vereador do Avante, vereador Obadias Benoni. Declina. Vereador do União Brasil, Daniel Antunes, cedeu o seu tempo. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento número 66 de 2024. Autor, vereador José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando qual o número de ausências das gestantes de alto risco nas consultas de pré-natal. Quais medidas serão tomadas a fim de lidar com essa questão? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha, senhor requerimento, senhores vereadores, tem acontecido algumas perdas, às vezes de alguma criança recém-nascida ou alguma criança na gestação. E o Hospital Santa Catarina é um hospital que atende a gestante em risco. E parece-me que há muita falta de gestante no atendimento médico naquele hospital. Eu gostaria de saber do secretário de Saúde, Secretaria de Saúde e acompanhamento das unidades de saúde, como é que estão acompanhando essas mães na falta dessas consultas. Porque não adianta, depois de perder o bebê, os pais se manifestam, a população se manifesta, e o povo se manifesta, e parece-me com razão, mas ao momento de participar, ao momento de ir na consulta, parece que não há tanto interesse. E tem números aí preocupantes, senhores vereadores. A Secretaria de Saúde está acompanhando? Esses comunicados estão sendo feitos? Estão contribuindo? Claro que há um comunicado do hospital com a Secretaria, há uma comunicação. Mas a falta que está acontecendo, vereador Daniel, é muito. Ano passado aí foi assustador o número de gestantes de alto risco que faltaram nas consultas. Então, por isso, ao secretário de Saúde que está aí, acredito que tem essa preocupação e chame as partes para tentar intervir essa falta nessas consultas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 67 de 2024, autor, vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a viabilidade do Poder Executivo alongar a rua SD 971-123, bairro Metropol, para que o proprietário do imóvel de cadastro número 706.323 possa ter acesso à sua residência. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 84 de 2024, autora, vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo, reparos na pavimentação de lajotas e manutenção na rua Paulino Bússolo, bairro Mina Brasil. Requerimento número 68 de 2024, autora, vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: a possibilidade da colocação de sinalização da rua sem saída na rua Paulo Marques, bairro São João. As carretas entram na rua e não conseguem manobrar. Em caso afirmativo, quando será realizado o trabalho? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 85 de 2024. Autora, vereadora Roseli de Luca Pizzolo. Patrulhamento na rua Guerino Antônio Perucci, bairro Mina Brasil. Indicação número 86 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Limpeza inclusive com roçada de vegetação na rua Alexandre Bonfante, distrito de Rio Maina. Indicação número 87 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Conclusão da pavimentação, rua Abondio Colombo, distrito do Rio Maina. Indicação número 88 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reparos na pavimentação com lajotas da rua Imigrante José Colombo, distrito de Rio Maina. Indicação número 89 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Repintura da sinalização de divisão de pista da rua Martins Fontes, bairro Operária Nova. Indicação número 90 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Reforço com tachões e melhoria na divisão de pista na entrada obrigatória à direita da rua Álvaro Catão com Araranguá, anexo ao Posto Rosso Centro. Indicação número 91 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Repintura da sinalização horizontal, inclusive das faixas de pedestres, na rua Giacomo Sônego Centro. Indicação número 92 de 2024. Autor, vereador Júlio César Kaminski. Limpeza das bocas de lobo localizadas na rua Santa Bárbara, bairro Santa Bárbara. Requerimento número 69 de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é de interesse do município transformar a antiga sede da FANCRI, localizada no Morro do Céu, que atualmente está sem uso, em um equipamento cultural para que artistas, produtores e trabalhadores da cultura do município possam utilizar para desenvolver atividades e colocar suas obras em circulação. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, a antiga sede da FANCRI já foi pauta aqui nessa casa algumas vezes, porque há pouco, inclusive, identificamos que lá naquele espaço, além de abandonado, porque depois que foi extinta o Parque Municipal do Morro do Céu, passou, portanto, com todo aquele imbróglio jurídico e os precatórios, enfim, tudo aquilo que a gente conhece bem da questão do Morro do Céu, aquela parte que ainda fica a antiga sede da FANCRI e o terreno na frente ainda são de propriedade do município. E que, se vocês sobem o morro, ali fica ali na região do bairro Ceará, vão ver um local completamente abandonado, sem nenhum tipo de manutenção, e que por muito tempo serviu de depósito para a Secretaria de Educação, diga-se de passagem, que foi quando a gente identificou que, além de aberto, com equipamentos da Secretaria de Educação no seu interior, com cadeiras de roda, quadros, carteiras, enfim, além deteriorado, mas também com a porta aberta, para quem quisesse entrar e levar o que tivesse ali dentro. A gente entende que esse é um espaço muito privilegiado do ponto de vista da sua posição, vereador, da sua localização. Então, nesse sentido, eu apresentei essa proposta porque já havia conversado com o líder do governo há um tempo atrás sobre a possibilidade de criar naquele ambiente um espaço de autogestão da cultura popular de Criciúma, entendendo que o Jorge Zanata tem um objetivo, que são ali feitas oficinas, algumas cobradas, inclusive,
mas que tem muito mais um caráter administrativo nesse aspecto, com exceção da parte que muitas vezes acontecem as exposições. Entretanto, esse é um equipamento, seria um equipamento parecido, por exemplo, como é a Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, né, que era um espaço histórico da cidade e que foi transformado num espaço colaborativo e de aluguel de salas, de possibilidade, de fato, de fazer a cultura da cidade pulsar. E é o que proponho aqui, no intuito também de resgatar a identidade cultural de Criciúma. Acho que quando a gente fala sobre resgate, incentivo ao turismo, isso precisa sempre estar no nosso radar. Quem são os produtores culturais da cidade? Quem são os artistas que fazem a economia girar? Quem são as pessoas que a gente busca para fazer apresentações nas escolas educativas, enfim? São pessoas que, muitas vezes, se viram de muitas maneiras, sem incentivo algum ou nenhum tipo de benefício, mas que fazem as coisas acontecerem e, portanto, tentam criar a manutenção da identidade cultural da cidade, que acho que é um espaço, nesse caso, que serviria muito bem para receber esses grupos, essas organizações que se organizam independente em qualquer ambiente que for preciso, mas que certamente com espaço, com um público destinado a ocupar aquele espaço, especialmente na perspectiva também de criar manutenção de um espaço público, um patrimônio público do município que está abandonado. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o presidente, os membros da mesa, os vereadores, o público que nos assiste aqui de forma presencial e através das redes sociais. Eu preciso parabenizar a vereadora Giovana por esse requerimento, entendendo realmente da relevância, porque existe sim várias instituições que trabalham, que desenvolvem algo relevante para a nossa cidade, mas não tem um espaço para poder fazer as suas atividades, assim como muito bem falou a vereadora Giovana Mondardo. E, para quem conhece aquele espaço, um espaço bonito, que está lá, de uma forma irresponsável, abandonado. Os vidros, o espaço todo que precisava de ter uma atenção. Não pode ficar daquela forma. É uma casa que pode ser utilizada por uma instituição ou para qualquer outro. Só não pode ficar abandonada, do jeito que se encontra lá, que dá até medo de entrar naquele local. Local que está sendo usado para prostituição, local que está sendo usado para uso de drogas, vereador Manuel Rosenque. E está lá, daquele jeito. E já faz tempo que a gente falou aqui, já faz tempo que a gente tem falado dessa situação. Mandei mensagem, na época para o secretário Vaguinho, disse, olha, Vaguinho, os vídeos na época que circulavam, a gente mandava, a gente conversava de uma forma amigável, olha, essa situação, vamos resolver, vamos cuidar desse espaço, vamos fechar, não sei, faz alguma coisa, mas é uma dó, porque é só ir lá, soleira de granito, tudo aquilo ali o pessoal está arrancando, está levando, aqueles vidros, aqueles negócios ali que é caro, tu vai comprar aquilo ali, paga uma fortuna, está lá, jogado, sendo danificado, tudo se perdendo lá, com vários materiais, assim como a vereadora falou, vários materiais. Na época que eu fui lá, tinha materiais da saúde, tinha material da educação, com as portas abertas, mau cheiro, local horrível, que realmente poderia ser utilizado. Aí nós temos aí várias instituições, teatro, Circo do Revirado, mas poderia citar aqui diversas instituições que não têm um espaço para utilizar, e está ali, jogado. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 70, de 2024, autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de um incentivo financeiro e outros benefícios para os professores e colaboradores que atuam na FASC. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, depois eu quero pedir uma questão de ordem para ajustar, porque o assessor acabou enviando
como uma parte somente, porque o meu pedido também, além dessas bonificações, diz respeito ao ajuste salarial através do piso do magistério para os profissionais da FASC. E falo isso, vereadores, porque acho que a gente está tapando os olhos em algum momento quando a gente fala dos profissionais da FASC, como se fossem somente submetidos a bel prazer da direção do Executivo. E isso é muito perigoso. Como vereadores, a gente aceita professores de 40 horas recebendo R$ 2.850, que muitas vezes, vereador, diga-se de passagem, tem que ficar esperando os pais chegarem, esperando os responsáveis chegarem, porque o segundo professor que está dentro da sala de aula com esses professores são menores de idade. É um problema que a gente vem falando aqui seguidamente. E não ganha hora extra para ficar lá na frente esperando os pais. Não ganha bonificação. Portanto, vereadores, acho que a gente está chegando num limite, porque quando a gente fala da primeira infância e da alfabetização, tive recentemente, inclusive na formação dos professores, com o professor Gabriel Chalita, que disse muito bem, esse é o período da alfabetização do afeto, a alfabetização do respeito, que cria e recria, junto aos familiares, a personalidade, o caráter dessas crianças depois na adolescência, na vida adulta. É um período importante. E o que a gente tem recebido de reclamações a respeito acho que até não é só descontentamento, mas um desprestígio, uma desmotivação desses professores da FASC, é que a gente olha com muita preocupação. E por isso que peço, e agora, presidente, uma questão de ordem, por favor. Questão de ordem cedida à vereadora Giovana Mondardo. Presidente, essa questão de ordem é para pedir para inserir a pergunta. Quando será repassado o valor do piso do magistério aos professores da FASC e, se não será, que justifique? Obrigada. Atendido de plano. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade com esse acréscimo. Requerimento número 71 de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: a. É de conhecimento do Executivo ou pasta designada para tal da grande quantidade de lixo descartado em torno da rua Mário Zappellini, no bairro Vila Visconde? B. Existe algum cronograma para a limpeza da mesma via que constantemente é vista com grandes quantidades de lixo em torno da via? C. É possível a instalação de placas proibido jogar lixo no local? D. Existe planejamento para a pavimentação de parte da rua que liga também ao Rio Maina e bairros vizinhos? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Mondardo. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, nobres colegas vereadores, eu gostaria que a técnica, por gentileza, colocasse as imagens que eu registrei e que recebi também ao longo dos últimos meses. Essas são imagens da rua lateral à Escola Filho do Mineiro, próxima, inclusive, de um centro de educação infantil da FASC. É uma Naspolini, acredito. Bom, essa é a região da rua, ao longo da rua Mário Zappellini, que liga o bairro São José até a Vila Visconde, Metropol, Colonial, e, por acaso, vereadores, é a rua onde fica a minha casa, muito próxima dali, que me mudei recentemente. Mas, seguidamente, esse espaço tem sido pauta da vida do bairro, né? Porque a gente percebe que existe uma tentativa de manutenção desse espaço, de pessoas que passam ali, que vão, que a prefeitura deve mandar ali a foto anterior com praticamente tomada toda a rua, quase não consegue passar. É a reta aqui, né? E aqui à esquerda fica a Filha do Mineiro. Então, sofás, geladeiras, pneu, tudo que vocês imaginarem, a gente tem jogado nessa região. Caixa de gordura de lanchonete. Virou, de fato, um lixão a céu aberto, porque eu já tinha reclamado e feito um pedido oficial
em decorrência dessa rua, logo que me mudei para lá. Eles fizeram um chão de talude, né, vereador? Um talude que você sobe um morrinho para fechar o acesso ao fundo da antiga mineradora, né, da antiga carbonífera. Porque se eu olhava para baixo, eu cheguei a passar por lá, eram montanhas e montanhas de resto de tecido. Então, eu imagino que a questão é muito mais séria do que a gente está falando aqui, que parece que são pessoas que só passam e deixam. São empresas que deixam isso. Porque são montes e montes. As pessoas rotineiramente encostam com um carrinho e deixam ali telha, pneu. Outro dia eu passei e tinham 8 pneus jogados ali. Então, é por aí, daí para pior. Mas, vereadores, eu faço esse pedido porque eu já, obviamente, já solicitei na intendência, já solicitei na prefeitura, já fiz diversos pedidos para que esse espaço fosse limpo, porque nós não estamos tratando somente do que é visual. Nós precisamos trabalhar, e já solicitei, inclusive, anteriormente, qual é o processo educativo que nós estamos fazendo, ou proibitivo, inclusive, porque nós já temos uma lei que proíbe jogar lixo na rua. Qual é a fiscalização? Nessa região ali, vereadores, para você ter ideia, uma época a Carbonífera foi obrigada a contratar um vigilante para ninguém mais jogar lixo ali. É desse nível de seriedade que a gente está falando. Num momento de surto de dengue absurdo, e aí, choveu, vocês imaginam como é que vai ficar essa região? É inadmissível, porque quem passa ali sabe o descaso que acontece ali naquela região e o quanto aquilo virou algo corriqueiro, normal. O mato chega a tampar onde tem placa, o mato tampa, onde não tem, e dificilmente, vocês sabem que dificilmente eu venho tratar sobre esse assunto aqui na tribuna, porque considero o básico, eu considero o mínimo, mas essa rua é inadmissível. Essa rua é uma irresponsabilidade, porque lançar campanha de combate à dengue, mas não fazer o mínimo, é irresponsável. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 72 de 2024, autora vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para pavimentação asfáltica na rua Senador Paulo Sarazati, bairro Michel. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 73 de 2024, autora vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe planejamento para pavimentação asfáltica na rua Caçador, bairro Comerciário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 74 de 2024. Autor, vereador Luiz Manuel Alexandre Neto. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se existe a possibilidade de substituição das lâmpadas antigas para de LED no espaço de frente à Igreja Católica São Marcos, localizada na rua José M. Antunes, bairro São Marcos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 75 de 2024. Autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda quais os valores das receitas advindas da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP. Artigo 419 da LCM 287 de 2018. No período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024. Apresentar planilha pormenorizada mês a mês. B. Quais as despesas pagas com as receitas advindas da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP, artigo 419 da LCM 287 de 2018, no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024. Apresentar planilha pormenorizada mês a mês com descrição dos pagamentos efetuados. Letra C.
apresentar planilha pormenorizada quanto ao superávit, déficit mensais, considerando a arrecadação da COSIP e o custo total do serviço de iluminação pública, abrangidos todos os serviços necessários para a operação, manutenção e melhoramentos do sistema, no período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2024. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 76 de 2024. Autor, vereador Juarez Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda quais os motivos que justificam o descumprimento da Lei 7.882, de 4 de maio de 2021, que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à aplicação de recursos derivados de multas de trânsito aplicadas no município pela administração pública. Ainda existe previsão para dar efetivo cumprimento à norma em tela? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Juarez. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e público que nos assiste. Esse requerimento, na verdade, nós temos uma lei, que é a Lei 7.882, de 4 de maio de 2021, que busca trazer transparência para tudo que se diz respeito à arrecadação com os recursos do trânsito do nosso município, as multas, e aonde esses recursos são aplicados. E às vezes a gente fala que, porque tem tantas leis, né, o vereador Zairo, ele citou muitas leis aprovadas. O que me entristece às vezes é ver que a gente até tem a boa vontade e faz as leis, mas de forma efetiva a gente não vê isso acontecer. Então, esse requerimento é nesse sentido, de fazer com que o município venha cumprir com a Lei 7.882, que dispõe sobre a divulgação de informações referentes à aplicação de recursos derivados de multa de trânsito aplicadas no município pela administração pública. E não é pouco, a gente sabe que é bastante. E então, eu mesmo ouvi o Gustavo falando outro dia num programa de rádio que Criciúma, os nossos munícipes, tem recorde aí de multas de trânsito. Então, a gente precisa saber aonde está sendo aplicado esses recursos, de que forma. E a gente sabe que a lei determina que seja aplicado em algumas áreas, educação, de trânsito, nas próprias vias de trânsito. Então, se a gente é multado, é o mínimo que a gente precisa saber, vereadora Giovana, é onde está sendo aplicado o recurso. E a gente não está pedindo nada demais. Agora, recentemente, Criciúma ganhou aí um prêmio, a primeira de Santa Catarina, de ser uma cidade transparente com as contas. E, se eu não me engano, a segunda do Brasil. Então, vamos fazer valer essa lei, vamos colocar lá no site da Prefeitura exatamente o que é arrecadado e aonde é aplicado esses recursos. Era isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 77 de 2024. Autor, vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente à Gerência Regional da Casan para que informe esta Casa Legislativa se existe data ou programação para começar a pavimentação de todas as ruas do bairro Jardim Maristela, onde passou a rede de esgoto. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 78 de 2024. Autor, vereador Márcio Darós da Luz. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se existe a possibilidade de realizar estudos técnicos no intuito de efetivar medidas para o prolongamento do trevo alemão ou uma rotatória na rua Miguel Patrício de Souza, ligando a rua Irene Dal Ponte Milioli, bairro Jardim Maristela. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 79 de 2024, autor Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Há previsão para o início das obras de drenagem pluvial nas ruas Patrícia Vicente de Lima, João Darcy Bianchini, Elza Cecília da Soler Mendes, Nova Paraná, Novo Horizonte, Serafim, no loteamento Elisa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 80 de 2024, autor vereador Obadias Benones da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Existe a possibilidade da implantação de lixeiras subterrâneas na Praça Irmã Maria Rodrigues, no centro de Criciúma? Em caso de resposta negativa, a favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 93 de 2024. Autor, vereador Obadias Benones da Silva. Notificação do proprietário do terreno baldio, localizado na rua Stanislau Machinski, frente à residência número 268, bairro Ana Maria, para que este realize a limpeza e poda do terreno. Requerimento número 81 de 2024, autor, vereador Valmir D'Agostin. Envio de expediente à Superintendência Regional do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em Santa Catarina, solicitando as seguintes informações. Se existe algum projeto para pavimentar a rua paralela à BR-101, no trecho que corresponde ao município de Criciúma? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Miri. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, públicos que acompanham esta noite, esse requerimento é provocar o DENIT, juntamente com a CCR, para que possamos ver uma alternativa, até porque o contrato da CCR é para 2027. E lá várias empresas querem se instalar, ainda hoje, conversando com o Aldinei Potelec, diretor de desenvolvimento econômico, uma empresa o procurou hoje para ver a possibilidade de instalar naquela região. As margens de Criciúma não estão pavimentadas e precisamos criar uma alternativa. Lá no Cruz, as Vozes da Lacerda, com a BR-101, tem um condomínio industrial se instalando lá, que lá mais de 30 empresas serão instaladas lá. E está faltando o acesso à BR-101. Então, precisamos realmente provocar para ter a geração de emprego e renda e precisamos, sim, fazer com que o governo faça esse intercâmbio também com o DENIT e também a CCR, para que possamos juntos instalar aquelas empresas. Aí sim, podemos arrecadar mais, quem sabe, dar um desconto àquelas empresas, aqueles incentivos fiscais que tanto precisa para trazer a riqueza para a nossa cidade. Precisamos muito trazer essas empresas, que possamos, Criciúma, crescer novamente. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 82 de 2024. Autora, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente solicitando todos os contratos estabelecidos para aluguel, acordos de prazo da adequação, reforma do espaço do CAPS 3. Quanto custou ao município as reformas na antiga sede dos CAPS 3 para devolução ao proprietário? Qual o valor das adequações na atual sede? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Vereadores, no horário político, comentei por cima sobre a minha visita no CAPS 3, que é o Centro de Atenção Psicossocial do município, de porte 3, que recebe as pessoas para atendimento crônico de ordem psicológica, e psiquiátrica. Portanto, é um equipamento permanente na cidade. Começa por aí. O problema da gente não ter uma sede própria para esses equipamentos que não são transitórios. Não é um período que ele vai ficar atuando e depois vai ser extinto. Não funciona assim. É um equipamento permanente. Por isso, a gente encaminhou o pedido, inclusive, contribuir junto à Prefeitura para que esse pedido ao PAC do governo federal fosse feito para a construção dos CAPs na cidade.
Então, nós estamos à expectativa desse valor vir para poder essa construção sair do papel. Entretanto, a gente ainda passa por prejuízos muito sérios. Falo isso porque, de tempos em tempos, os CAPs são obrigados a se mudar, por vários motivos. Nesse caso, o Ministério Público condenou o município obrigou o município a trocar de sede, porque na antiga sede do CAPS 3 não tinha acessibilidade. Eu já trabalhei lá e sei que passamos situações muito mais do que constrangedoras, né, de violação de direitos humanos do ponto de vista da acessibilidade, por exemplo. Então, precisava trocar ou adaptar aquele espaço, por exemplo, botando um elevador, enfim, uma série de coisas que poderiam ter sido feitas. Entretanto, foi tomada a decisão de fazer a transferência desse espaço, vereador. E hoje ele fica na rua do Sim de Saúde, aqui no centro mesmo, né? E quem visita lá fica chocado com o espaço, porque, primeiro, nitidamente não é espaço para acolher as pessoas naquela condição, porque quem chega ali, é importante dizer, são pessoas de pacientes psiquiátricos que já fazem acompanhamento no CAPS, são aqueles que moram em residenciais terapêuticos depois do fechamento do Hospital do Rio Maina, são pessoas que vêm em surtos muitas vezes, às vezes por dependência química, às vezes direcionadas do CAPS infantil. Então, vejam, são homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, uma série de pessoas com diversos condicionantes e que precisam ali ser atendidos da maneira organizadamente para que as suas vidas também não deixem de funcionar. Portanto, ali tem artesã, aliás, aí entra um outro problema, que é um centro de atenção psicossocial não tem uma psicóloga. Eu já fiz esse direcionamento, fiz esse pedido à Secretaria de Saúde, que é um centro de atenção psicossocial que não tem psicóloga. Que eu cheguei lá no dia, saiu o funcionário chorando. É um adoecimento psicológico, inclusive da equipe, que quando eu cheguei lá, durante uma reforma que está sendo feita, presidente, fiquei chocada, com furadeira sem fio no chão, martelo no chão. O que eu estou pedindo aqui, presidente, é algo para, inclusive, justificar cada vez mais a necessidade, por que não, da decisão, inclusive, do Executivo de ter construído com dinheiro próprio, com recurso próprio essa sede. E podia, porque vai custar R$300 mil no antigo CAPS, onde precisou ser feita a transferência, R$300 mil para as readequações para devolver para o proprietário. Ali, de agora, esse novo, que me falaram, eu preciso confirmar, e por isso que eu estou pedindo aqui, me falaram que é do Abraão. Você conhece o Abraão, presidente? Bom, do Abraão. Não é aquele bíblico, né? Não é o bíblico, não é. 6 meses para fazer a readequação para que esse lugar seja, de fato, um lugar adequado para acolher essas pessoas. Parece, então, por isso que eu estou perguntando quanto que está custando esse aluguel, mas eu ouvi dizer que é R$15 mil. E as adequações atrasadas e sendo feitas durante o processo do tratamento das pessoas. Você imagina que essas furadeiras, esses martelos, além do barulho, que incomoda não só os pacientes, mas também os profissionais, ainda mais nessa condição psiquiátrica, ali, do lado da sala de internação, que é a internação máxima de 7 dias. Bom, eu olho com muita preocupação a condição dos CAPs. Inclusive, com mais preocupação ainda, vereadores, porque eu ouvi por alto e questionei ao David, da Secretaria, se havia interesse de terceirizar esse serviço, que é o último 24 horas com gestão municipal. E há interesse. A perspectiva é terceirizar o CAPS. Sucateou para privatizar, que é uma constante dessa cidade e é um problema histórico que nós precisamos enfrentar. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 83 de 2024. Autora, vereadora Giovana Vito Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando quantas moradias populares foram construídas nos últimos 4 anos em Criciúma? B. Qual o déficit habitacional do município? C. Quantas famílias residem em áreas de ocupação do território ou em áreas verdes? D. Há intenção do município em aderir ao programa Minha Casa Minha Vida em 2024? E. Há um planejamento para solucionar essa demanda? O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana. Vossa Excelência tem até 5 minutos.
Presidente, esse assunto já foi trazido por diversos colegas vereadores com ordens de perspectivas diferentes, mas sempre no aspecto de solucionar uma demanda habitacional na cidade e que, por vezes, é ignorada. E falo isso porque, quando o vereador Miri traz a questão, por exemplo, do trilho, essa é uma condição que, nesse aspecto, poderia ajudar a solucionar esse problema, para dar dignidade para essas pessoas, com saneamento básico, com energia elétrica, sem precisar a polícia passar derrubando o poste. Essa é a realidade. Não estamos falando aqui, vereadores, de conjuntos habitacionais verticais, que geralmente possuem problemas como o Carmel tem representado para a cidade, né? Nesse aspecto, eu sugiro ao município, né, e pergunto não só como que caminha a perspectiva do avanço da discussão habitacional da cidade, porque eu vejo muitas vezes uma falsa narrativa de que MST aqui não. Mas a cidade foi construída em muitas ocupações, vereadores, em muitas invasões, vereadores. E não porque eles se organizaram e decidiram agora invadir aquele lugar. Não, porque morar é um direito. Morar é um direito. E as pessoas procuraram seus lugares para isso. Portanto, a minha pesquisa do mestrado foi justamente como que foi o processo de implementação dos postos de saúde, como a gente conhece. Mas, especialmente, antecedeu uma discussão e um estudo sobre, principalmente, como que a cidade se estruturou, como que a cidade cresceu. E era majoritariamente por regiões de invasões. E essa responsabilidade não é da população. Essa responsabilidade são dos governos, são das gestões, que precisam absorver essa demanda e criar condições para as pessoas morarem com dignidade. Hoje se comemora muito entrega de escritura, e tem que comemorar mesmo, porque a pessoa poder ter a chave da sua casa é de uma vitória tão grande, é de um orgulho tão grande, mas ignorar que existem pessoas que moram em áreas irregulares por negligência do executivo, diga-se de passagem, porque não é de hoje, não é de 16 anos para frente, e não é de 20 anos para trás somente. Portanto, nesse aspecto, faço essas perguntas, porque entendo o déficit habitacional da nossa cidade como um gargalo muito, muito, muito sério, que geram problemas outros, como aqui a gente já discutiu várias vezes, a questão de segurança, a questão de dignidade do ponto de vista do saneamento, que muitos moram com postos artesanais na cidade. Tem gente que o chão da casa é o tubo do esgoto. Quem não sabe disso não está vivendo em Criciúma. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Paulo, nós temos só 3 minutos. Então, Vossa Excelência tem apenas 3 minutos. Só quero cumprimentar o presidente e vereadores e vereadoras, cumprimentar a vereadora Giovana por esse requerimento. Eu acredito, vereadores e todos que estão nos assistindo, acredito que quantos anos faz que não se entrega uma casa popular ou um apartamento ao cidadão de Criciúma? Muito tempo. E esse ano passado, aprovamos no orçamento deste ano, vereadores, um orçamento de R$600 mil para contribuir com algumas famílias, aquele valor até R$7 mil, uma moradia digna. Então, eu espero, vereadores e população da nossa cidade, que seja entregue de forma justa, de forma, vereador Toninho, para as pessoas que realmente precisam, classificadas, selecionadas, que esses R$600 mil vale a pena o governo dizer foi investido realmente para as pessoas que realmente precisam. Obrigado, senhor presidente. Tem mais alguém que queira discutir esse requerimento? Não tendo. Então, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para convidar os colegas vereadores para amanhã, às 14 horas, dia 5 de março, no Centro Multiuso da FASC,
a entrega da placa de moção de aplauso ao SAMU pelos 18 anos da nossa cidade. Então, estendo o cumprimento e pedindo ali para os vereadores que puderem estar presentes amanhã às 14 horas. Muito obrigado. Ok. Terminou o horário do grande expediente, então os demais ficam para a próxima sessão. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos vereadores e vereadoras que confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção número 056/2023, de autoria do vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, moção de aplauso ao senhor Marco Aurélio Rodrigues. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa, ouvido o plenário e, na forma regimental, o envio de expediente da presente moção de aplauso ao senhor Marco Aurélio Rodrigues, atleta profissional de mountain bike e BMX, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, de Santa Catarina, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir o senhor Marco Aurélio Rodrigues, atleta profissional de mountain bike e BMX, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao esporte municipal. Marco Aurélio Rodrigues, mais conhecido como Tocha, é atleta profissional de mountain bike e BMX desde 1995. Natural de Curitiba, mas criciumense de coração, iniciou sua trajetória esportiva na capital do carvão. De Criciúma para o mundo, seu primeiro sonho era se tornar o melhor atleta do Brasil. Feito realizado em 1998. Em 2011, foi o melhor atleta da América do Sul americano na Argentina. Em 2015, com 20 anos de carreira, alcançou a incrível marca de 20 vezes campeão brasileiro. Neste mesmo ano, iniciou o projeto social de palestras nas escolas, levando aos jovens histórias de lutas, superação, determinação e conquista. Já fez quase 300 apresentações para mais de 30 mil jovens e crianças. Em 2022, voltou a ser campeão brasileiro, mais uma vez, e lidera o ranking nacional desta temporada na categoria 40 a 49 anos. Na modalidade de BMX, desde 2001, conquistou inúmeros títulos na categoria, inúmeros títulos internacionais. Além do sul-americano em 2011, tem 4 medalhas de pan-americano, 2 de prata e 2 de bronze. Disputou 5 campeonatos mundiais, fez parte da seleção brasileira e disputou campeonatos em 8 países. Representante da FME Criciúma, desde 2022, ele se orgulha de poder levar o nome da cidade que o acolheu e o fez se tornar uma referência na modalidade. Em 2025, completará 3 décadas no esporte e sua meta é chegar às 500 palestras, levando sua mensagem a muitos jovens e crianças. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao senhor Marco Aurélio Rodrigues, pelos relevantes serviços prestados à comunidade e ao esporte municipal, enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos. Sala de Sessões, 27 de novembro de 2023, vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, partido PSDB. A moção 056 está em discussão. Com a palavra o autor da moção, vereador Luiz Manuel Alexandre Neto, Neto Jone. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, bom, falar do Marco Aurélio Tocha é um homem diferenciado, né? Como
nossa vereadora leu ali, é uma pessoa que conquistou não só o Brasil, mas fora também. Hoje ele é um representante da Fundação de Esportes e nada mais justo, né, de ser homenageado, uma pessoa que fez tanto pelo esporte da cidade de Criciúma e também por Santa Catarina, levando o nome do nosso estado por todo o mundo. Conto com a aprovação de todos os vereadores. O Tocha, como é carinhosamente conhecido, não está, ele está disputando uma competição no interior do Paraná e provavelmente na próxima sessão convido os vereadores para fazer a entrega juntamente com o grande Tocha. Obrigado a todos. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. A moção 056/2023 foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrarese. Senhor presidente, solicito ao me ausentar da sessão conforme o artigo 99, a linha C do regimento interno. Ok, ciente. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 01/2024, de autoria do vereador Salésio Lima, que denomina a rua Terceira Linha. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Pois é. Eu tinha um nome para sugerir. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 5 de março, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos, shalom a todos.